turma se prepara para ações do centenário essa semana e você vai ver também. Brasileiro está cada vez mais com o celular na mão e mais conectado. Ministério do Turismo faz regulamentação para check-in e check-out em hospedagens. Criação de empregos supera a expectativa no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nesta terça-feira, 30 de setembro de 2025, primavera brasileira e o último dia útil de setembro. Setembro se despedindo com tempo bom e estável na região de Planalto, mas que vai virar. Gente, está vindo outra frente fria. Como eu avisei ontem, a chuva vai chegar e vai chegar com força nesse final de tarde, início de noite, aqui na região sul, pelo menos é o que os meteorologistas estão dizendo, mas o tempo lá fora já está acusando que daqui a pouco a chuva chega. Então, gente, é se prevenir, né? Áreas de risco, de encostas, cuidado. Tem previsão, sim, de queda de granizo. No Paraná mesmo, agora pela manhã, as notícias estão chegando de queda de granizo, mas que parecia uma bola de tênis, de tão grande. Algumas se equiparavam até o tamanho do ovo. Gente, de tão grande que estava lá no Paraná a chuva de granizo. Então, algumas regiões aqui de Santa Catarina devem ser atingidas por granizo, mas se Deus quiser, não nesse tamanho, não nessa quantidade. E também aqui a região sul vai sentir os efeitos do ciclone que está passando por aqui e vai permanecer até o final de semana. 1,17, os juros do cartão de crédito subiu em agosto e atingiu o maior patamar para o mês desde 2016. Sabe aquela fatura do cartão que por algum motivo você decide pagar somente uma parte dela? Pois bem, o restante que faltou para pagar daquela fatura entra no chamado crédito rotativo. E o banco vai considerar esse valor que não foi pago como um novo empréstimo, que vai vir com mais juros ainda na próxima fatura. Se você já sofreu com isso, saiba que a dor de cabeça pode ser ainda pior. Isso porque no último mês de agosto, essa taxa aumentou 5,3 pontos percentuais, passando de 446,2% para 451,5% ao ano, conforme dados do Banco Central. Isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Por outro lado, no parcelado, os juros recuaram de 183,4% para 180,7%. O Congresso definiu em janeiro de 2024 uma lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida, ou seja, se você deixou de pagar R$ 100, o total de juros e outros custos aplicados sobre esse valor não poderá ser maior que outros R$ 100. Olha só, gente, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou agora pela manhã que a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a origem do metanol usado para batizar bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. Segundo ele, é possível que essa rede de distribuição de substâncias atue também em outros estados. O metanol é altamente tóxico e pode levar à morte. Só em São Paulo, 6 casos de intoxicação foram confirmados, incluindo 3 mortes, e 10 estão em investigação, e um outro caso foi descartado. De acordo com o Ministério da Saúde, não há indícios de novos casos. A Polícia Federal disse que não há uma identificação comprovada de marca ou de importação específica. O que se sabe, gente, é que não é em periferia, não é em qualquer lugar, até em casas de porte financeiro maior, lá no estado de São Paulo está acontecendo isso. A Polícia Federal entrou nessa investigação para apurar as causas dessas bebidas adulteradas que estão fazendo, sim, acender um alerta de perigo em todo o país.
Então, assim, você que é jovem, que vai para sua balada, cuidado com o que você está ingerindo, aonde está ingerindo, e aquele velho conselho de mãe, né? O copo é seu, não deixe ninguém usá-lo, ou então se deixou e saiu, não utilize, porque não se sabe como está sendo aplicado esse metanol nas bebidas. Então, né, a melhor coisa é prevenção, né? Cuidado, muito cuidado. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que permite somar ao prazo da licença maternidade o tempo de internação hospitalar da mãe e do bebê após o parto, caso a internação seja superior a 2 semanas. A sanção altera o trecho da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que trata sobre a licença maternidade e foi realizada durante a abertura da Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados com gestantes e mães. Pelas regras atuais da CLT, a licença dura 120 dias e a mulher tem direito ao salário maternidade, cujos os custos devem ser arcados pela Previdência Social. O afastamento da gestante ocorre entre o 28º dia que antecede o parto até a data do nascimento do bebê. Segundo o texto aprovado pelo Congresso, será possível prorrogar a licença maternidade quando a intenção hospitalar superar o prazo de 2 semanas. A equipe médica terá de comprovar que a internação tem relação com o parto. O texto sancionado insere na legislação trabalhista um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal em 2022. A nova lei também permite o pagamento por mais de 120 dias do salário maternidade nos casos de internação da mãe ou recém-nascido por mais de 2 semanas, em razão de complicações médicas relacionadas ao parto. Nesse caso, o salário maternidade será pago pelo período que compreende a internação e os 120 dias da licença maternidade. Previsto em lei, o salário maternidade é pago às asseguradas da Previdência Social por 120 dias. O prazo se inicia 28 dias antes do parto e tem duração do benefício, que agora pode ser ampliada nesses casos específicos. Então, gente, é para casos específicos, né? Aquelas mães que, porventura, têm algum problema no parto e que acabam ficando internadas, o bebê acaba ficando na incubadora. Essas situações que antes gerava muita apreensão por parte das mulheres, né? Pela volta mais rápida ao mercado de trabalho, por deixar a criança que já passou por uma consequência ali no começo da vida, né? Um problema de saúde, ter que deixá-lo mais cedo, enfim, vem para solucionar esse tipo de situação. Isso é muito importante. Aí, no caso, como disse a matéria, tem que se comprovar através de atestados médicos que realmente a mulher e o bebê ficaram aí em cuidados médicos internados por mais de 2 semanas para alcançar um prazo maior de licença maternidade. A seguir, dados mostram o aumento da geração de empregos no país. De volta com o nosso Informe Região, e olha só, o Ministério do Turismo regulamentou a chamada Nova Lei Geral do Turismo, que estabelece as principais regras para o setor. Segundo a pasta, a regulamentação das normas de entrada como check-in e saída como check-out e de limpeza das acomodações e registros de hóspedes vai buscar padronizar e agilizar a prestação de serviços em todo o país. Já estão publicadas no Diário Oficial da União as novas regras para hospedagem no Brasil, mas elas só entrarão em vigor no dia 16 de dezembro. Segundo o Ministério do Turismo, elas não se aplicam a imóveis mobiliados residenciais alugados para curta estadia por meio de plataformas de aplicativos digitais, como o Airbnb e outros. As regras estabelecidas deverão ser cumpridas por hotéis, pousadas, resorts, flats,
resort, hotéis, albergues, hostels e alojamentos de floresta. Um dos pontos mais questionados até então por turistas de todo o país foi regulamentado. O valor cobrado por diária deve cobrir o período de 24 horas, das quais até 3 horas estão destinadas à limpeza e arrumação do quarto ou apartamento. Cada hospedagem estabelecerá o seu horário regular de check-in e de check-out e deverá passar essa informação com clareza ao seu hóspede. Ao fixar os horários de entrada e saída, o estabelecimento deve considerar o período de, no máximo, 3 horas para garantir a limpeza do quarto. Por exemplo, se a diária de uma pousada termina meio-dia, a acomodação deve estar pronta para o próximo hóspede até às 3 horas da tarde. Os estabelecimentos também devem cumprir as normas sanitárias e regulamentações federais, estaduais e municipais que determinam parâmetros mínimos de higiene, limpeza e segurança. Também, a partir de 16 de dezembro, os estabelecimentos deverão usar o novo modelo digital de ficha nacional de registro de hóspedes para repassar as informações de identificação de seus clientes. O novo modelo substituirá o atual feito em papel, exigindo as mesmas informações pessoais. Segundo o Ministério do Turismo, os dados pessoais não serão divulgados ao público em geral, ficando acessíveis apenas para fins oficiais, como a produção de estatísticas e formulação de políticas para o setor de turismo. Em caso de descumprimento da legislação, o hóspede pode acionar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Delegacia do Consumidor, Polícia Civil, Promotoria de Justiça Especializada do Ministério Público, associações civis de proteção e plataformas digitais como o consumidor.gov.br. Tudo isso é para fazer regulamentação, né? Porque tinha muita gente reclamando, muita reclamação, inclusive nos órgãos de competência, né? Como a gente disse ali, que, pelo amor de Deus, né? Você pega uma hospedagem de 24 horas, aí o check-in é às 3 da tarde, aí você tem que sair às 9 da manhã, 24 horas que não dura nem 20. Então, o governo, em cima de tanta reclamação, acabou fazendo essa regulamentação para as férias desse ano, já está valendo. E olha só, a Defensoria Pública de Santa Catarina, em parceria com a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, realiza entre outubro e dezembro a primeira edição das conferências regionais. O evento será itinerante, passando por 6 municípios do estado e marca a celebração da primeira década da atuação da Defensoria. As conferências têm como objetivo fortalecer a escuta pública, o diálogo institucional e a participação do cidadão, aproximando a Defensoria Pública das comunidades e coletando contribuições que irão subsidiar, né, o futuro plano de atuação das instituições. A conferência regional também será um espaço de apresentação dos resultados das atuações da Defensoria Pública e da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, bem como todos os desafios de estratégia para a expansão territorial e aprimorar também, né, os serviços prestados à população de Santa Catarina. A primeira audiência vai ocorrer no dia 2 de outubro em Chapecó. Criciúma também vai receber, Joinville também vai receber. Importante a participação popular para a gente saber como está funcionando esse mecanismo da Defensoria Pública, que muita gente precisa, né, precisa de advogado público, enfim, precisa entrar com uma ação na justiça ou responder uma ação e vai, através da Defensoria Pública, fazer isso, porque não tem condições de fazer o pagamento dos honorários advocatícios. Então, é importante saber como essa máquina funciona até para o nosso próprio bem. Olha só, foram divulgados os dados do Cadastro Nacional de Emprego e Desemprego do CAGED. Em agosto desse ano, o Brasil criou mais de 147 mil empregos formais, mas esse é o menor patamar desde 2020. Em agosto desse ano, o Brasil criou mais de 147 mil empregos com carteira assinada, mas quando comparamos com o mês de agosto do ano passado, houve uma queda de 38%, sendo o menor patamar desde que o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados adotou uma nova metodologia. Os empregos formais registrados no mês de agosto de 2024 ultrapassaram a marca de 239 mil, mas esse ano a criação de empregos voltou a cair em razão da alta de juros e da
da desaceleração da economia. Foram mais de 2 milhões e 24 mil admissões e 2 milhões e 100 mil desligamentos. Os dados divulgados pelo CAGED apontaram que, apesar da queda desde janeiro a agosto de 2025, o Brasil superou a marca de 1,5 milhão na criação de novos empregos com carteira assinada. E nos últimos 12 meses, 1 milhão e 44 mil vagas foram abertas. O saldo do mês passado foi positivo para as mulheres, que ocuparam 77.560 vagas, e os homens, 69.790. Já nos 5 grandes grupos de atividades econômicas do país, 4 registraram saldo positivo, sendo eles serviços, que liderou a pesquisa, comércio, indústria e construção. Já a agropecuária registrou saldo negativo. As unidades federativas que tiveram destaque no saldo positivo foram São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. E os estados com saldos relativos foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Olha só, falamos de emprego, então vamos conferir as vagas que estão disponíveis aqui no site da SIC. Em Criciúma, 2 vagas de vendedor de mercado saudável, 4 vagas de técnico de controle de pragas e detetização, 2 vagas para operador de máquinas convencionais, 5 vagas de executivo comercial, 1 vaga de financeiro administrativo. Em Içara, 1 vaga de auxiliar de produção, 1 vaga de analista de recursos humanos, 1 vaga de vendedor ou vendedora, 1 vaga de supervisor de loja, 1 vaga de comprador de veículos e 1 vaga de assistente técnico. Em Cocal do Sul, há 1 vaga de auxiliar de produção, 1 vaga de desenhista mecânico, 1 vaga de conferente de expedição, 1 vaga de montador mecânico industrial em agroindústria, 1 vaga de auxiliar desenhista em empresa de fabricação de máquinas. Em Forquilinha, há 1 vaga de gestão de manutenção de veículos em transportadora, 2 vagas de telemarketing, 1 vaga de projetista metalúrgica, 1 vaga de atendente de farmácia e 1 vaga também para PCD de assistente de TI. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, brasileiro está cada vez mais conectado à internet e de olho no celular. De volta para o nosso último bloco do Informe Região. Olha só, segundo uma pesquisa internacional, o brasileiro é quem fica mais tempo conectado à internet no mundo. A média é de 9 horas por dia, sendo que 3 horas só em redes sociais. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa feita pelo Consumer Pulsar revelou que o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia na internet. Desse tempo, mais de 3 horas são exclusivamente de redes sociais. Esses dados colocam o Brasil acima da média global de tempo de conexão. A chamada hiperconexão já começou a causar desconforto entre os usuários e o desejo por equilíbrio e uma relação mais saudável com a tecnologia já sinaliza uma mudança na percepção do uso excessivo da internet pelos brasileiros. Segundo especialistas, o Brasil se destaca como a população mais conectada do mundo e é a que mais se adapta a novas tecnologias. Essa característica tem muitos fatores e aí inclui a curiosidade do brasileiro e a quantidade de tempo gasto em deslocamentos nos centros urbanos, o que favorece o uso de celulares. A pesquisa aponta o crescimento na conscientização sobre a educação digital entre a população brasileira e ressalta a importância de avaliar a dieta digital de cada usuário, diferenciando o tempo gasto em atividades produtivas como cursos online, como alternativa ao tempo dedicado nas redes sociais. O uso de ferramentas de monitoramento digital disponíveis nos smartphones mostram como o tempo online é distribuído entre diferentes aplicativos, permitindo uma maior compreensão de hábitos para uma possível mudança. Gente, é só largar um pouquinho, faz um exercício, depois volta, enfim, dá uma esticada nas pernas, conversa um pouco com a família, é a melhor coisa que tem.
Antes da gente encerrar o nosso jornal de hoje, lembrando que terça-feira é dia de sala de entrevistas inédito. E hoje quem vai conversar comigo é o cantor Leandro Borges, que será o meu convidado. A entrevista, acontece hoje à tarde e o assunto foi bom, rendeu muitos momentos. Ele contou sobre a sua história e, é claro, o show desse sábado, dia 4, no Parque das Nações, que será tão importante para a sua história. A minha alegria maior desse show do dia 4, porque você falou que o bom exemplo, ele dá frutos no futuro. Sim. Essa semana, o pessoal começou a postar do outdoor do show. Uhum. E alguns amigos próximos, pessoas mandando para mim, falando assim, quando eu vi isso aqui, eu me inspirei. E o pessoal até parabenizou a prefeitura, porque eles estarem te honrando, porque você tem uma agenda movimentada, né? Poderia ser só mais um show, só mais uma cidade, mas não é, de fato, para você não é. Mas a cidade também ter esse olhar sobre a sua história inspira quem é daqui, Sim. sabe? Em qualquer área, na área empresarial, numa carreira, independente a carreira dela qual seja, porque isso mostra que é possível, né? Porque é diferente trazer um show nacional de um cantor, sei lá, o Luan Santana, uma Aline Barros, do meio gospel, né? Sim, já veio aqui várias vezes, Veio, né? minha amiga, eu amo de todo meu coração. Mas eles estarem trazendo você que é daqui, faz a gente que é daqui acreditar na gente e acreditar em quem é daqui. Acreditar nos nossos talentos, acreditar na nossa comunicação, na nossa TV, no nosso rádio. Porque, de fato, o Sul ele é um celeiro muito poderoso. Lindo. Mas o Sul tinha, vou falar que tinha, uma péssima mania de se diminuir e de valorizar o que era de fora. E eu não estou falando do Leandro. Eu acho que a gente mesmo, sulista, precisa olhar para si e enxergar a sua capacidade, a competência, o lugar que a gente mora, que por si só é muito rico, né, de natureza, de tudo. E o catarinense, né, o criciumense, o rinconense, o içarense, a força que a gente tem, são tantos talentos, as pessoas vêm... Os meus projetos de áudio e vídeo são gravados por pessoas daqui. Eu levo eles para toda parte do mundo. Porque a gente tem talentos Absurdos. Nossa, Inclusive, muitos. gente, tem uma equipe de vídeo aqui do Sul que fez minhas coisas, que estourou para o mundo inteiro, fazendo minhas coisas, as pessoas daqui não valorizavam essa equipe. Aí depois que eles, inclusive, até um parênteses aqui, tá? Eram humilhados. Teve pessoas aqui que humilharam essa equipe de vídeo que trabalhava comigo, não deram valor, sabe? Depois que eles estouraram, fizeram coisas grandiosas lá fora, aí vieram, não sei o quê, aí tiveram que pagar um absurdo, sabe? Então valorize hoje, acredite hoje, não espere, porque tem gente que espera o dia que o fulano acontecer, o dia que valorize as pessoas hoje, pelo que elas são hoje, porque você nunca sabe essa pessoa que está perto de você, o que Deus pode fazer, onde Deus pode levar. Então esse show ele vem para inspirar também. Para trazer para você toda essa inspiração nesse sábado, dia 4, a partir das 7 horas da noite, no Parque das Nações, gratuito, o show do centenário, né? Alusivo ao centenário de emancipação político-administrativo de Criciúma, que acontece no próximo dia 4 de novembro, ou seja, um mês depois do show, mas o show do Leandro vem para consagrar também e trazer muita inspiração. É o show completo, como ele disse, a estrutura completa, show que percorre o Brasil e o mundo, vai estar pela primeira vez em Criciúma. Então ele está muito feliz e esse sala de entrevistas também vai estar muito legal e também depois, né, fica nas nossas redes sociais, tem os cortes no Instagram e também ele completo no canal do YouTube. Ontem, para encerrar, só falando de futebol, para não esquecer, nem vou falar da fiasqueira, gente do céu, não deu nem para assistir. Em 23 anos de jornalismo esportivo, é a primeira vez que eu não gostei, não quis assistir, fora o jogo da seleção. Assisti um jogo de futebol, meu Deus do céu, que terrível, Criciúma e Tubarão ontem. Doeu de ver aquele jogo ali. Pelo menos o primeiro tempo eu vi, o segundo eu larguei. 0-0, sem emoção nenhuma, pouco torcedor no estádio, Copa Santa Catarina, que vai continuar aí durante a semana. Lembrando, né, gente, tem que ter um gás, uma emoção, porque vale vaga na Copa do Brasil do próximo ano. E o Criciúma vai voltar em campo só na quinta-feira. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera. Às 2 tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar. Às 3h10 chega o Sala de Entrevistas com Leandro Borges hoje
E às 4, a Hora da Graça encerra a nossa grade de programação local, abrindo a Hit TV. Fiquem com Deus, façam uma boa terça, cuidado com a chuva que tá vindo e a gente se vê amanhã. Tchau!